Período psicológico. Se bem que as manifestações espíritas tenham ocorrido em todas as épocas, é incontestável que hoje se produzem de maneira excepcional. Interrogados sobre esse fato, os espíritos foram unânimes em sua resposta. Os tempos, dizem eles, marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados. Estão encarregados de dissipar as trevas da ignorância e dos preconceitos. É uma era nova que começa e prepara a regeneração da humanidade. Esse pensamento acha-se desenvolvido de maneira notável numa carta que recebemos de um de nossos assinantes, da qual extraímos a seguinte passagem: cada coisa tem seu tempo. O período que acaba de escoar-se parece ter sido especialmente destinado pelo Todo-Poderoso ao progresso das ciências matemáticas e físicas, e, provavelmente, foi tendo em vista dispor os homens aos conhecimentos exatos que ele se opôs, durante muito tempo, à manifestação dos espíritos, como se tal manifestação pudesse ser prejudicial ao positivismo, que requer o estudo da ciência. Numa palavra, quis habituar o homem a procurar, nas ciências de observação, a explicação de todos os fenômenos que deviam produzir-se a seus olhos. Hoje, o período científico parece ter chegado a seu termo. Depois dos imensos progressos realizados, não seria impossível que o novo período que deve suceder-lhe fosse consagrado pelo Criador às iniciações de ordem psicológica. Na imutável lei de perfectibilidade que estabeleceu para os seres humanos, o que poderá fazer depois de havê-los iniciado nas leis físicas do movimento e ter-lhes revelado os motores com os quais muda a face do globo? O homem sondou as profundezas mais longínquas do espaço. A marcha dos astros e o movimento geral do universo não têm mais segredos para ele. Lê nas camadas geológicas a história da formação do globo. À sua vontade, a luz se transforma em imagens duráveis. Domina o raio. Com o vapor e a eletricidade, suprime as distâncias, e o pensamento transpõe o espaço com a rapidez do relâmpago. Chegado a esse ponto culminante, do qual a história da humanidade não oferece nenhum exemplo, qualquer que tenha sido o seu grau de avanço nos séculos recuados, parece-me racional pensar que a ordem psicológica lhe abre um novo caminho na via do progresso. É, pelo menos, o que se poderia deduzir dos fatos que se produzem em nossos dias e se multiplicam por todos os lados. Esperemos, pois, que se aproxime o momento, se é que ainda não chegou, em que o Todo-Poderoso venha iniciar-nos em novas, grandes e sublimes verdades. Cabe a nós compreendê-lo e secundá-lo na obra da regeneração. Essa carta é do Sr. Georges, do qual havíamos falado em nosso primeiro número. Não podemos senão felicitá-lo pelos seus progressos na doutrina. Os elevados pontos de vista que desenvolve demonstram que a compreende em seu verdadeiro sentido. Para ele, a doutrina não se resume na crença nos espíritos e em suas manifestações. É toda uma filosofia. Como ele, admitimos que entramos no período psicológico e achamos perfeitamente racionais os motivos que nos apresenta, sem crer, todavia, que o período científico tenha dito sua última palavra. Ao contrário, acreditamos que ainda nos reserva muitos outros prodígios. Estamos numa época de transição, em que os caracteres dos dois períodos se confundem. Os conhecimentos que os antigos possuíam sobre a manifestação dos espíritos não serviriam de argumento contra a ideia do período psicológico que se prepara. Com efeito, notamos que, na antiguidade, esses conhecimentos estavam circunscritos ao estreito círculo dos homens de elite. Sobre eles, o povo possuía somente ideias falseadas pelos preconceitos e desfiguradas pelo charlatanismo dos sacerdotes, que delas se serviam como meio de dominação. Como já o dissemos a Lures, jamais esses conhecimentos se perderam, e as manifestações sempre se produziram, mas ficaram como fatos isolados, certamente porque o tempo de os compreender não havia ainda chegado. O que se passa hoje tem um caráter bem diverso. As manifestações são gerais. Impressionam a sociedade desde a base até o cume. Os espíritos
Não mais ensinam nos recintos fechados e misteriosos de um templo inacessível ao vulgo. Esses fatos se passam à luz do dia. Falam a todos, uma linguagem inteligível por todos. Tudo, pois, anuncia, do ponto de vista moral, uma nova fase para a humanidade. O Espiritismo entre os druidas. Há cerca de 10 anos, sob o título Le Vieux Neuf, publicou o Sr. Edouard Fournier, no Siècle, uma série de artigos tão notáveis do ponto de vista da erudição, quanto interessantes por suas relações históricas. Passando em revista todas as invenções e descobertas modernas, prova o autor que, se o nosso século tem o mérito da aplicação e do desenvolvimento, não tem, pelo menos para a maioria delas, o da prioridade. A época em que o Sr. Edouard Fournier escrevia esses eruditos folhetins, não se cogitava ainda de espíritos, sem o que não teria deixado de nos mostrar que tudo quanto se passa hoje é apenas uma repetição do que os antigos sabiam muito bem, e talvez melhor que nós. E o lastimamos por nossa conta, porque as suas profundas investigações ter-lhe-iam permitido esquadrinhar a antiguidade mística, como perscrutou a antiguidade industrial. E fazemos votos porque suas laboriosas pesquisas sejam dirigidas um dia para esse lado. Quanto a nós, não nos deixam nossas observações pessoais nenhuma dúvida sobre a antiguidade e a universalidade da doutrina que os espíritos nos ensinam. Essa coincidência entre o que nos dizem hoje e as crenças dos tempos mais remotos é um fato significativo, da mais alta importância. Faremos notar, entretanto, que, se por toda parte encontramos traços da doutrina espírita, em parte alguma a vemos completa. Tudo indica ter sido reservado à nossa época coordenar esses fragmentos esparsos entre todos, os povos, a fim de chegar-se à unidade de princípio, através de um conjunto mais completo e, sobretudo, mais geral de manifestações, que dariam razão ao autor do artigo que citamos mais acima, a propósito do período psicológico no qual a humanidade parece estar entrando. Quase por toda parte, a ignorância e os preconceitos desfiguraram essa doutrina, cujos princípios fundamentais se misturam às práticas supersticiosas de todos os tempos, exploradas para abafar a razão. Todavia, sob esse amontoado de absurdos, germinam as mais sublimes ideias, como sementes preciosas ocultas sob as sarças, não esperando senão a luz vivificante do sol para se desenvolverem. Mais universalmente esclarecida, nossa geração afasta as sarças. Tal limpeza de terreno, porém, não pode ser feita sem transição. Deixemos, pois, as boas sementes o tempo de se desenvolverem, e as más ervas o de desaparecerem. A doutrina druídica oferece-nos um curioso exemplo do que acabamos de dizer. Essa doutrina, de que não conhecemos bem senão as práticas exteriores, eleva-se, sob certos aspectos, até as mais sublimes verdades, mas essas verdades eram apenas para os iniciados. Terrificado pelos sacrifícios sangrentos, o povo colhia com santo respeito o visgo sagrado do carvalho e via apenas a fantasmagoria. Poderemos julgá-lo pela seguinte citação, extraída de um documento tão precioso quão desconhecido, e que lança uma luz inteiramente nova sobre a teologia de nossos ancestrais. Entregamos à reflexão de nossos leitores um texto céltico, há pouco publicado, cujo aparecimento causou uma certa emoção no mundo culto. É impossível saber-se ao certo o seu autor, nem mesmo a que século remonta. Mas o que é incontestável é que pertence à tradição dos bardos da Gália, e essa origem é suficiente para conferir-lhe um valor de primeira ordem. Sabe-se, com efeito, que ainda em nossos dias a Gália se constitui no mais fiel abrigo da nacionalidade gaulesa, que entre nós experimentou tão profundas modificações, apenas abordada de leve pela dominação romana, que nela só se deteve por pouco tempo e fracamente, preservada da invasão dos bárbaros pela energia de seus habitantes e pelas dificuldades de seu território, submetida mais tarde à dinastia normanda, que, todavia, teve que lhe conceder um certo grau de independência, o nome de Gales. Gália, que sempre ostentou,
é um traço distintivo pelo qual se liga, sem descontinuidade, ao período antigo. A língua Cymric, outrora falada em toda a parte setentrional da Gália, jamais deixou de ser usada, e muitos costumes são igualmente gauleses. De todas as influências estranhas, a única que triunfou completamente foi o cristianismo, mas não o conseguiu sem muitas dificuldades, relativamente à supremacia da Igreja Romana, da qual a reforma do século XVI mais não fez, que determinar-lhe a queda, desde longo tempo preparada, nessas regiões cheias de um sentimento indefectível de independência. Pode-se mesmo dizer que os druidas, convertendo-se inteiramente ao cristianismo, não se extinguiram totalmente na Gália, como em nossa Bretanha e em outras regiões de sangue gaulês. Como consequência imediata, tiveram uma sociedade muito solidamente constituída, dedicada, em aparência, sobretudo ao culto da poesia nacional, mas que, sob o manto poético, conservou com notável fidelidade a herança intelectual da antiga Gália. A sociedade bárdica da Gália, que, após ter se mantido como sociedade secreta durante toda a Idade Média, por uma transmissão oral de seus monumentos literários e de sua doutrina, a imitação da prática dos druidas, decidiu, por volta dos séculos XVI e XVII, confiar à escrita as partes mais essenciais dessa herança. Desse fundamento, cuja autenticidade é atestada por uma cadeia tradicional, ininterrupta, procede o texto de que falamos, e o seu valor, dadas essas circunstâncias, não depende, como se vê, nem da mão que teve o mérito de o escrever, nem da época em que sua redação pôde adquirir sua última forma. O que nele transpira, acima de tudo, é o espírito dos bardos, da Idade Média, eles mesmos os últimos discípulos dessa corporação sábia e religiosa, que, sob o nome de druidas, dominou a Gália durante o primeiro período de sua história, mais ou menos do mesmo modo que o fez o clero latino na Idade Média. Mesmo que estivéssemos privados de toda a luz sobre a origem do texto de que se trata, estaríamos claramente no caminho certo, tendo em vista a sua concordância com os ensinamentos que os autores gregos e latinos nos deixaram, relativamente à doutrina religiosa dos druidas. Constitui-se esse acordo de pontos de solidariedade que não permitem nenhuma dúvida, porque se apoiam em razões tiradas da própria substância de tais escritos. E a solidariedade, assim demonstrada, pelos escritos capitais, os únicos de que nos falaram os antigos, estende-se naturalmente aos desenvolvimentos secundários. Com efeito, esses desenvolvimentos penetrados do mesmo espírito derivam necessariamente da mesma fonte. Fazem corpo com o fundo, e não podem explicar-se senão por ele, e, ao mesmo tempo em que remontam, por uma origem tão lógica, aos depositários primitivos da religião druídica, é impossível assinalar-lhes algum outro ponto de partida. Porque, fora da influência druídica, e a região de onde provém só conheceu a influência cristã, totalmente estranha a tais doutrinas. Os desenvolvimentos contidos nas tríades estão de tal modo fora do cristianismo que as raras influências cristãs, que resvalam aqui e ali, em seu conjunto, distinguem-se do fundo primitivo logo à primeira vista. Essas emanações, oriundas ingenuamente da consciência dos bardos cristãos, bem podiam, se assim podemos dizer, intercalar-se nos interstícios da tradição, mas nela não puderam fundir-se. A análise do texto é, pois, tão simples quanto rigorosa, visto que pode reduzir-se a pôr de lado tudo o que traz o sinete do cristianismo e, uma vez operada a triagem, considerar como de origem druídica tudo quanto fica visivelmente caracterizado por uma religião diferente da do Evangelho e dos concílios. Assim, para citar apenas o essencial, e partindo do princípio tão conhecido de que o dogma da caridade em Deus e no homem é tão especial ao cristianismo quanto o é o da transmigração das almas ao antigo druidismo, um certo número de tríades, nas quais respira um espírito de amor jamais conhecido na Gália primitiva, traem-se imediatamente como marcas de um caráter comparativamente moderno, enquanto que as outras, animadas por um sopro totalmente diferente, deixam ver ainda melhor.
o selo da alta antiguidade que as distingue. Enfim, não é inútil observar que a própria forma do ensinamento contido nas tríades é de origem druídica. Sabe-se que os druidas tinham uma predileção particular pelo número 3 e o empregavam de modo especial, como nolo mostra a maioria dos monumentos gauleses, para a transmissão de suas lições, que, mediante essa forma precisa, gravavam-se mais facilmente na memória. Diógenes Laércio conservou-nos uma dessas tríades, que resume sucintamente o conjunto dos deveres do homem, para com a divindade, para com seus semelhantes e para consigo mesmo: honrar os seres superiores, não cometer injustiça e cultivar em si a virtude viril. A literatura dos bardos propagou, até nós, uma multidão de aforismos do mesmo gênero, interessando a todos os ramos do saber humano: ciência, história, moral, direito, poesia. Não os há mais interessantes, nem mais próprios a inspirar grandes reflexões do que aqueles que publicamos aqui, segundo a tradução que foi feita pelo Sr. Adolf Pictet. Dessa série de tríades, as primeiras 11 são consagradas à exposição dos atributos característicos da divindade. É nessa seção que as influências cristãs, como era fácil de prever, tiveram mais ação. Se não se pode negar ao druidismo o conhecimento do princípio da unidade de Deus, é possível que, em consequência de sua predileção pelo número ternário, tivesse concebido vagamente alguma coisa da divina Trindade. Todavia, é incontestável que o que completa essa elevada concepção teológica, qual seja a distinção das pessoas, e particularmente da terceira, pôde permanecer perfeitamente estranho a essa antiga religião. Tudo leva a crer que os seus sectários estavam muito mais preocupados em estabelecer a liberdade do homem do que em instituir a caridade. E foi mesmo em consequência dessa falsa posição de seu ponto de partida que ela pereceu. Também parece lógico associar a uma influência cristã mais ou menos determinada todo esse começo, particularmente a partir da quinta tríade. Em seguida, aos princípios gerais relativos à natureza de Deus, passa o texto a expor a constituição do universo. O conjunto dessa constituição é formulado superiormente em 3 tríades que, ao mostrarem os seres particulares em uma ordem absolutamente diferente da de Deus, completam a ideia que se deve formar do ser único e imutável. Sob fórmulas mais explícitas, essas tríades não fazem, afinal, senão reproduzir o que já se sabia, pelo testemunho dos antigos, da doutrina da transmigração das almas, passando alternativamente da vida à morte e da morte à vida. Pode-se considerá-las como o comentário de um célebre verso da Frasale, no qual o poeta exclama, dirigindo-se aos sacerdotes da Gália, que, se aquilo que ensinam é verdade, a morte é apenas o meio de uma longa vida. Longae vitae mors media est. Deus e o Universo. Primeira. Há 3 unidades primitivas, e de cada uma delas não poderia existir senão uma. Um Deus, uma verdade e um ponto de liberdade, isto é, o ponto onde se encontra o equilíbrio de toda oposição. Segunda. 3 coisas. Procedem das 3 unidades primitivas: toda vida, todo bem e todo poder. Terceira. Deus é necessariamente 3 coisas, a saber, a maior parte da vida, a maior parte da ciência e a maior parte do poder. E não poderia haver uma maior parte de cada coisa. Quarta. 3 coisas que Deus não pode deixar de ser: o que deve constituir o bem perfeito, o que deve querer o bem perfeito e o que deve realizar o bem perfeito. Quinta. 3 garantias do que Deus faz e fará: seu poder infinito, sua sabedoria infinita, seu amor infinito. Porquanto nada há que não possa ser efetuado, que não possa tornar-se verdadeiro e que não possa ser desejado por um atributo. Sexta. 3 fins principais da obra de Deus, como Criador de todas as coisas: diminuir o mal, reforçar o bem e pôr em evidência toda a diferença,
de modo que se possa saber o que deve ser ou, ao contrário, o que não deve ser. 7ª, 3 coisas que Deus não pode deixar de conceder: o que há de mais vantajoso, o que há de mais necessário e o que há de mais belo para cada coisa. 8ª, 3 poderes da existência: não poder ser de outro modo, não ser necessariamente outro e não poder ser melhor pela concepção, e é nisso que está a perfeição de todas as coisas. 9ª, 3 coisas prevalecerão necessariamente: o supremo poder, a suprema inteligência e o supremo amor de Deus. 10ª, as 3 grandezas de Deus: vida perfeita, ciência perfeita, poder perfeito. 11ª, 3 causas originais dos seres vivos: o amor divino, de acordo com a suprema inteligência; a sabedoria suprema, pelo conhecimento perfeito de todos, os meios; e o poder divino, de acordo com a vontade, o amor e a sabedoria de Deus. Os 3 círculos da 12ª. Há 3 círculos de existência: o círculo da região vazia, Seu-Gant, onde, exceto Deus, não há nada vivo, nem morto, e nenhum ser que Deus não possa atravessar. O círculo da migração, Abred, e acha de onde todo ser animado procede da morte, e o homem o atravessou. E o círculo da felicidade, Gwynfyd, onde todo ser animado procede da vida, e o homem o atravessará no céu. 13ª, 3 estados sucessivos dos seres animados: o estado de descida no abismo, Anufn; o estado de liberdade na humanidade e o estado de felicidade no céu. 14ª, 3 fases necessárias de toda a existência em relação à vida: o começo em Anufien, a transmigração em Abred e a plenitude em Gwynfyd. E sem essas 3 coisas, nada pode existir, exceto Deus. Em resumo, sobre esse ponto capital da teologia cristã, assim como Deus, em seu poder criador, tira as almas, do nada, as tríades não se pronunciam de maneira precisa. Depois de terem revelado Deus em sua esfera eterna e inacessível, elas mostram simplesmente as almas originando-se nas camadas mais profundas do universo, no abismo, Anufn. Daí, passam para o círculo das migrações, Abred, onde seu destino é determinado através de uma série de existências, conforme o bom ou mau uso que hajam feito de sua liberdade. E, por fim, elevam-se ao círculo supremo, Gwynfyd, onde as migrações cessam, onde não mais se morre, e onde a vida transcorre em completa felicidade, em tudo conservando sua atividade perpétua e a plena consciência de sua individualidade. Seria preciso, com efeito, que o druidismo caísse no erro das teologias orientais, que levam o homem a ser finalmente absorvido no seio imutável da divindade. Porquanto, ao contrário, distingue um círculo especial, o círculo do vazio ou do infinito, Seu-Gant, que forma o privilégio incomunicável do Ser Supremo, e no qual nenhum ser, seja qual for o seu grau de santidade, jamais poderá penetrar. O ponto mais elevado da religião, visto marcar o limite fixado ao progresso das criaturas. O traço mais característico dessa teologia, se bem seja um traço puramente negativo, consiste na ausência de um círculo particular, tal qual o Tártaro, da antiguidade pagã, destinado à punição sem fim das almas criminosas. Entre os druidas, o inferno propriamente dito não existe. A seus olhos, a distribuição dos castigos efetua-se no círculo das migrações, pelo comprometimento das almas em condições de existência mais ou menos infelizes, onde, sempre senhoras de sua liberdade, expiam suas faltas pelo sofrimento, e se predispõem, pela reforma de seus vícios, a um futuro melhor. Em certos casos, pode mesmo acontecer que as almas retrogradem até aquela região do Anufyun, onde se originam e a qual quase não se pode dar outro significado senão o da animalidade. Por esse lado perigoso, a retrogradação, que nada justifica,
visto que a diversidade das condições de existência no círculo da humanidade é perfeitamente suficiente à penalidade de todos os graus, o druidismo teria, então, chegado a resvalar até a metempsicose. Mas esse extremo deplorável, ao qual não conduz nenhuma necessidade da doutrina do desenvolvimento das almas pela vida das migrações, como se verá pela série de tríades, relativas ao regime do círculo de Abred, parece ter ocupado, no sistema da religião, apenas um lugar secundário. Salvo algumas obscuridades que talvez resultem de uma língua cujas sutilezas metafísicas não nos são ainda bem conhecidas, as declarações das tríades relativas às condições inerentes ao círculo de Abred espargem as mais vivas luzes sobre o conjunto da religião druídica. Respira-se aí um sopro de superior originalidade. O mistério que oferece à nossa inteligência, o espetáculo de nossa existência atual, adquire nela uma feição singular, que não se encontra em parte alguma. Dir-se-ia que um grande véu, rompendo-se antes e depois da vida, permite à alma navegar, de repente, com uma força inesperada, através de uma extensão indefinida de que ela própria jamais suspeitou, em virtude de seu encarceramento entre as espessas portas do nascimento e da morte. Seja qual for o julgamento a que cheguemos quanto à verdade dessa doutrina, não podemos deixar de convir que é poderosa. Refletindo sobre o efeito que esses princípios inevitavelmente deviam produzir sobre as almas ingênuas, sua origem e seu destino, é fácil dar-se conta da imensa influência que os druidas haviam naturalmente adquirido sobre o espírito de nossos antepassados. Em meio às trevas da antiguidade, esses ministros sagrados não podiam deixar de aparecer aos olhos das populações como os reveladores do céu e da terra. Eis o texto notável de que se trata. O círculo de Abred. 15. 3 coisas necessárias no círculo de Abred: o menor grau possível de toda a vida, e daí o seu começo; a matéria de todas as coisas, e daí o crescimento progressivo, que só se realiza no estado de necessidade; e a formação de todas as coisas da morte, e, daí, a debilidade das existências. 16. 3 coisas das quais todo ser vivo participa necessariamente, pela justiça de Deus. O socorro de Deus em Abred, porque sem isso ninguém poderia conhecer coisa alguma. O privilégio de participar do amor de Deus e o acordo com Deus quanto à realização, pelo poder de Deus, enquanto for justo e misericordioso. 17. 3 causas da necessidade do círculo de Abred: o desenvolvimento da substância material de todo ser animado, o desenvolvimento do conhecimento de todas as coisas e o desenvolvimento da força moral para superar todo o contrário e Saitro, o espírito mau, e para libertar-se de Drug, o mal. Sem essa transição de cada estado de vida, não poderia haver nele a realização de nenhum ser. 18. 3 calamidades primitivas de Abred: a necessidade, a ausência de memória e a morte. 19. 3 condições necessárias para chegar-se à plenitude da ciência: transmigrar em Abred, transmigrar em Gwynfyd e recordar-se de todas as coisas passadas, até em Anufn. 20. 3 coisas indispensáveis no círculo de Abred: a transgressão da lei, visto não poder ser de outro modo; a liberação pela morte ante Drog e Citral; o crescimento da vida e do bem pelo afastamento de Drog na liberação da morte. E isso pelo amor de Deus, que abrange todas as coisas. 21. 3 meios eficazes de Deus em Abred: para dominar Drug e Citral e superar sua oposição em relação ao círculo de Gwynfyd: a necessidade, a perda da memória e a morte. 22. 3 coisas são primitivamente contemporâneas: o homem, a liberdade e a luz. 23. 3 coisas necessárias ao triunfo do homem sobre o mal: a firmeza contra a dor, a mudança, a liberdade de escolha. E, com o poder que o homem tem de escolher,
Não se pode saber antecipadamente para onde irá. 24ª. 3 alternativas oferecidas ao homem. Abred e Gwynfydd. Necessidade e liberdade. Mal e bem. O todo em equilíbrio. E pode o homem à vontade ligar-se a um ou outro. 25ª. Por 3 coisas cai o homem sob a necessidade de Abred: pela ausência de esforço para o conhecimento, pela não ligação ao bem e pela vinculação ao mal. Em consequência dessas coisas, desce em Abred até o seu análogo e recomeça o curso de sua transmigração. 26ª. Por 3 coisas retorna o homem necessariamente em Abred, se bem que, em outros sentidos, esteja ligado ao que é bom. Pelo orgulho, cai até em Anuf. Pela falsidade, até o ponto do demérito equivalente. E pela crueldade, até o grau correspondente de animalidade. Daí transmigra novamente para a humanidade, como antes. 27ª. As 3 coisas principais a obter no estado de humanidade: a ciência, o amor e a força moral, no mais alto grau possível de desenvolvimento, antes que sobrevenha a morte. Isso não pode ser obtido anteriormente ao estado de humanidade, e não o pode ser senão pelo privilégio da liberdade e da escolha. Essas 3 coisas são chamadas as 3 vitórias. 28ª. Há 3 vitórias sobre Drug e Citral: a ciência, o amor e a força moral. Porque o saber, o querer e o poder realizam o que quer que seja em sua conexão com as coisas. Essas 3 vitórias começam na condição de humanidade e se demoram eternamente. 29ª. 3 privilégios da condição do homem: o equilíbrio, do bem e do mal, e daí a faculdade de comparar, a liberdade na escolha, e daí o julgamento e a preferência, e o desenvolvimento da força moral em consequência do julgamento, e daí a preferência. Essas 3 coisas são necessárias à realização do que quer que seja. Assim, em resumo, o princípio dos seres no seio do universo dá-se no mais baixo ponto da escala da vida. E, se não é levar muito longe as consequências da declaração, contida na 26ª tríade, pode-se conjeturar que, na doutrina druídica, o ponto inicial estava supostamente no abismo confuso e misterioso da animalidade. Daí, consequentemente, desde a própria origem da história da alma, a necessidade lógica do progresso, uma vez que os seres não são, por Deus, destinados a permanecer numa condição tão baixa e tão obscura. Todavia, nos estágios inferiores do universo, esse progresso não se desenvolve segundo uma linha contínua. Essa longa vida, nascida tão baixo para elevar-se tanto, rompe-se em fragmentos solitários na base de sua sucessão. Mas, graças à falta de memória, sua misteriosa solidariedade escapa, pelo menos por algum tempo, à consciência do indivíduo. São essas interrupções periódicas no curso secular da vida que constituem o que chamamos morte. De sorte que a morte e o nascimento, em uma visão superficial, formam acontecimentos tão diversos que não são, na realidade, mais que 2 faces do mesmo fenômeno. Uma voltada para o período que se acaba, a outra para o que se inicia. Considerada em si mesma, a morte não é uma calamidade verdadeira, mas um benefício de Deus, que, rompendo os hábitos estreitíssimos que havíamos contraído com nossa vida presente, transporta-nos a novas condições e dá lugar, desse modo, a que nos elevemos mais livremente a novos progressos. Assim como a morte, a perda de memória que a acompanha deve ser tomada também como um benefício. É uma consequência do primeiro ponto. Porque, se a alma, no curso dessa longa vida, conservasse claramente suas lembranças de um período a outro, a interrupção não seria mais que acidental, e não haveria nem morte propriamente dita, nem nascimento, visto que esses 2 acontecimentos perderiam, desde então, o caráter absoluto que os distingue e lhes dá força. E, até mesmo do ponto de vista dessa teologia, não parece difícil perceber até que ponto a perda da memória pode ser considerada um benefício, no que concerne aos períodos passados, em relação ao homem em sua condição presente.
Porque, se esses períodos passados constituem uma prova, como a posição atual do homem num mundo de sofrimentos o indica, foram, infelizmente, maculados de erros e de crimes, causa primeira das misérias e das expiações de hoje, representando para a alma evidente vantagem, por achar-se ela livre da visão de tão grande quantidade de faltas, bem como dos remorsos deveras acabrunhantes, que daí se originarão. Não a obrigando a um arrependimento formal, senão em relação às culpas da vida atual, assim se compadecendo de sua fraqueza, Deus realmente lhe concede uma grande graça. Enfim, segundo essa mesma maneira de considerar o mistério da vida, as necessidades de toda a natureza a que estamos submetidos neste mundo, e que, desde o nosso nascimento, determinam por uma sentença, por assim dizer, fatal, a forma de nossa existência no presente período, constituem um último benefício, tão sensível quanto os dois outros, porque, em definitivo, são essas necessidades que dão à nossa vida o caráter que melhor convém às nossas expiações e às nossas provas e, conseguintemente, ao nosso desenvolvimento moral. E são ainda essas mesmas necessidades, seja de nossa organização física, seja das circunstâncias exteriores em cujo meio somos colocados, que, arrastando-nos forçosamente ao termo da morte, conduzem-nos, por isso mesmo, à nossa suprema libertação. Em resumo, como dizem as tríades em sua enérgica concisão, aí está todo o conjunto, e as três calamidades primitivas, bem como os três meios eficazes de Deus em abrede. Entretanto, mediante qual conduta a alma realmente se eleva nesta vida e merece alcançar, após a morte, um modo superior de existência. A resposta que dá o cristianismo a essa questão fundamental é de todos conhecida. É sob a condição de destruir em si o egoísmo e o orgulho, de desenvolver, na intimidade de sua substância, os valores da humildade e da caridade, únicos, eficazes e meritórios perante Deus. Bem-aventurados os brandos, diz o Evangelho, bem-aventurados os humildes. A resposta do druidismo é bem diversa e contrasta claramente com esta última. Segundo suas lições, a alma se eleva na escala das existências com vistas a fortificar a sua personalidade, através do trabalho sobre si mesma, resultado que, naturalmente, obtém pelo desenvolvimento da força do caráter, aliada ao desenvolvimento do saber. É o que exprime a 25ª tríade, que declara que a alma recai na necessidade de transmigrações, isto é, nas vidas confusas e mortais, não só por alimentar as más paixões, como também pelo hábito da tibieza no cumprimento das ações justas e pela falta de firmeza no apego ao que prescreve a consciência. Numa palavra, pela fraqueza de caráter. E, além dessa falta de virtude moral, a alma é ainda retida em seu progresso em direção ao céu pela falta de aperfeiçoamento do espírito. A iluminação intelectual, necessária para a plenitude da felicidade, não se opera na alma bem-aventurada simplesmente por uma irradiação graciosa do alto, e não se produz na vida celeste, a não ser que a própria alma tenha se esforçado, desde esta vida, para adquiri-la. A tríade também não fala apenas da falta de saber, mas da falta de esforços para saber, o que, no fundo, como para a virtude precedente, é um preceito de atividade e de movimento. Em verdade, nas tríades seguintes, a caridade é recomendada no mesmo título que a ciência e a força moral. Mas, ainda aqui, como no que toca à natureza divina, a influência do cristianismo é sensível, é a ele, e não a forte, mas dura religião de nossos antepassados, que pertence à predicação e à entronização no mundo da lei da caridade em Deus e no homem. E se essa lei brilha nas tríades, é por efeito de uma aliança com o Evangelho, ou melhor dizendo, de um feliz aperfeiçoamento da teologia dos druidas pela ação dos apóstolos, e não por uma tradição primitiva. Arrebatemos esse raio divino, e teremos em sua rude grandeza a moral da Gália. Moral que pôde produzir,
na ordem do heroísmo e da ciência, poderosas personalidades, mas que não as soube unir entre si, nem a multidão dos humildes. A doutrina espírita não consiste apenas na crença na manifestação dos espíritos, mas em tudo o que nos ensinam sobre a natureza e o destino da alma. Se, pois, nos reportarmos aos preceitos contidos em O Livro dos Espíritos, onde se encontra formulado todo o seu ensinamento, seremos surpreendidos com a identidade de alguns princípios fundamentais com os da doutrina druídica, dos quais um dos mais notáveis é, sem sombra de dúvida, o da reencarnação. Nos 3 círculos, nos 3 estados sucessivos dos seres animados, encontramos todas as fases apresentadas por nossa escala espírita. Com efeito, o que é o círculo de Ábrede, ou o da migração, senão as 2 ordens de espíritos que se depuram através de suas existências sucessivas? No círculo de Gwenfide, o homem não transmigra mais, desfrutando da suprema felicidade. Não é a primeira ordem da escala, a dos espíritos puros, que, tendo realizado todas as provas, não mais necessitam de encarnação e gozam da vida eterna? Notemos ainda que, conforme a doutrina druídica, o homem conserva o seu livre-arbítrio. Eleva-se gradualmente por sua vontade, por sua perfeição progressiva e pelas provas que suportou, do Anoafien, ou abismo, até a perfeita felicidade em Gwenfide.com, a diferença, todavia, de que o druidismo admite o possível retorno às camadas inferiores, enquanto o espírito, conforme o espiritismo, pode permanecer estacionário, mas não pode degenerar. Para completar a analogia, não teríamos que acrescentar a nossa escala, abaixo da 3ª ordem, senão o círculo de Anufien, para caracterizar o abismo ou a origem desconhecida das almas, e acima da 1ª ordem, o círculo de Seugant, morada de Deus, inacessível às criaturas. O quadro seguinte tornará mais clara essa comparação. Escala espírita, 1ª ordem, 1ª classe, puros espíritos. Não mais reencarnam. Escala druídica, Seugant. Morada de Deus, Gwenfide. Morada dos bem-aventurados, vida eterna. 2ª ordem, bons espíritos. 2ª classe, espíritos superiores. 3ª classe, espíritos de sabedoria. 4ª classe, espíritos de ciência. 5ª classe, espíritos benévolos. Depuram-se e se elevam pelas provas da reencarnação. Escala druídica. Ábrede, ciclo das migrações ou das diversas existências corporais que as almas percorrem para chegar de Anufn a Gwenfide. 3ª ordem, espíritos imperfeitos. 6ª classe, espíritos neutros. 7ª classe, espíritos pseudo-sábios. 8ª classe, espíritos levianos. 9ª classe, espíritos impuros. Depuram-se e se elevam pelas provas da reencarnação. Escala druídica, Anufiene, abismo, ponto de partida das almas. Evocação dos espíritos na Abissínia. James Bruce, em sua Voyage aux Sources du Nil, em 1768, narra o que se segue a respeito de Gingiro, pequeno reino situado na parte meridional da Abissínia, a leste do reino de Adel. Trata-se de 2 embaixadores que Socinius, rei da Abissínia, enviou ao Papa por volta do ano de 1625 e que tiveram que atravessar o Gingiro. Então, disse Bruce, foi necessário advertir o rei de Gingiro da chegada da caravana e pedir-lhe audiência. Mas, naquele momento, achava-se ele ocupado com uma importante operação de magia, sem a qual esse soberano jamais ousaria empreender qualquer coisa. O reino de Gingiro pode ser considerado como o primeiro desse lado da África em que se estabeleceu. A estranha prática de predizer o futuro pela evocação dos espíritos e por uma comunicação direta com o diabo. O rei de Gingiro achou que devia deixar passar 8 dias antes de receber, em audiência,
o embaixador e seu companheiro, o jesuíta, Fernandes. Em consequência, no 9º dia, eles obtiveram a permissão de se dirigirem à corte, onde chegaram na mesma tarde. Nada se faz no país de Jinjiro sem o concurso da magia. Por aí se vê o quanto a razão humana se acha degradada a algumas léguas de distância. Que não nos venham mais dizer que essa fraqueza deva ser atribuída à ignorância ou ao calor ali reinantes. Por que um clima quente induziria os homens a se tornarem feiticeiros, de preferência a um clima frio? Por que a ignorância estende o poder do homem a ponto de fazê-lo transpor os limites da inteligência comum e dar-lhe a faculdade de corresponder-se com uma nova ordem de seres, habitantes de um outro mundo? Os etíopes, que cercam quase toda a Abissínia, são mais negros que os gingirianos. Seu país é mais quente e, como estes, são indígenas nos lugares que habitam desde o princípio dos séculos. Entretanto, não adoram o diabo, nem com ele pretendem estabelecer qualquer comunicação. Não sacrificam homens em seus altares. Finalmente, entre eles, não se encontra traço algum dessa revoltante atrocidade. Nas regiões da África que se comunicam diretamente com o mar, o comércio de escravos é uma prática que ocorre desde os séculos mais recuados. Mas o rei de Jinjiro, cujos domínios se acham encerrados quase no centro do continente, sacrifica ao diabo os escravos que não pode vender ao homem. É ali que começa esse horrível costume de derramar o sangue humano em todas as solenidades. Ignoro, diz o Sr. Bruce, até onde ele se estende ao sul da África. Mas considero o Jinjiro como o limite geográfico do reino do diabo, do lado setentrional da península. Tivesse visto o Sr. Bruce o que hoje testemunhamos, e nada acharia de assombroso na prática das evocações usadas em Jinjiro. Nelas vê apenas uma crença supersticiosa, enquanto nós encontramos sua causa nos fatos de manifestações falsamente interpretadas, que lá, como alhures, se produziram. O papel que a credulidade faz o diabo representar nada tem de surpreendente. Primeiro, há de notar-se que todos os povos bárbaros atribuem a um poder maléfico o que não podem explicar. Em segundo lugar, um povo bastante atrasado para sacrificar seres humanos não pode atrair ao seu meio espíritos superiores. A natureza dos que o visitam não pode, pois, senão confirmá-lo em sua crença. Além disso, é preciso considerar que os povos dessa parte da África hão conservado um grande número de tradições judaicas, mescladas mais tarde a algumas ideias rudimentares do cristianismo. Fonte, na qual, em consequência de sua ignorância, sorveram a doutrina do diabo e dos demônios. Conversas familiares de além-túmulo. Bernard Palissy, 9 de março de 1858. Descrição de Júpiter. Nota: sabíamos por evocações anteriores que Bernard Palissy, o célebre oleiro do século XVI, habita Júpiter. As respostas seguintes confirmam, por todos os pontos, o que em diversas ocasiões nos foi dito sobre esse planeta, por outros espíritos e através de diferentes médiuns. Pensamos que serão lidas com interesse, a título de complemento do quadro que traçamos em nosso último número. Fato notável: a identidade que apresentam com as descrições anteriores é, no mínimo, uma presunção de exatidão. Pergunta: onde te encontraste ao deixares a terra? Resposta: nela ainda me demorei. Pergunta: em que condições estavas aqui? Resposta: sob os traços de uma mulher amorosa e devotada, era apenas uma missão. Pergunta: essa missão durou muito? E resposta: 30 anos. Pergunta: lembra-te do nome dessa mulher? Resposta: é obscuro. Pergunta: a estima em que são tidas tuas obras te agrada? E isso te compensa dos sofrimentos que suportaste? Resposta: que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me elevou. Pergunta: com que objetivo traçaste pelas mãos do Sr. Victorien Sardou
os desenhos admiráveis que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas. Resposta: com o fim de inspirar o desejo de vos tornardes melhores. Pergunta: desde que vens com frequência a esta terra que habitaste tantas vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral, para que possas estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter. Rogamos-te, pois, nos esclareças sobre diversos pontos. Resposta: ao vosso globo venho apenas como espírito. O espírito não tem mais sensações materiais. Estado físico do globo. Pergunta: pode-se comparar a temperatura de Júpiter à de uma de nossas latitudes? Resposta: não. Ela é suave e temperada, sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai dos campos elíseos que vos foram descritos. Pergunta: o quadro que os antigos nos deram dos campos elíseos resultaria do conhecimento intuitivo que possuíam de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo? Resposta: do conhecimento positivo. A evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. Pergunta: a temperatura varia segundo as latitudes, como na Terra? Resposta: não. Pergunta: conforme nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter sob um ângulo muito pequeno e, em consequência, dar-lhes pouca luz. Podes dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra ou se é menos forte? Resposta: Júpiter é envolvido por uma espécie de luz espiritual que mantém relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira de vosso Sol não foi feita para eles. Pergunta: há uma atmosfera? Resposta: sim. Pergunta: a atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Resposta: não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. Pergunta: existem água e mares? Resposta: sim. Pergunta: a água é formada dos mesmos elementos que a nossa? Resposta: mais etérea. Pergunta: há vulcões? Resposta: não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá, a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele, a matéria mal existe. Pergunta: as plantas têm que analogia com as nossas? Resposta: sim, mas são mais belas. Estado físico dos habitantes. Pergunta: a conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? Resposta: sim, é a mesma. Pergunta: podes dar-nos uma ideia de sua estatura, comparada à dos habitantes da Terra? Resposta: grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde de seu espírito, belo, onde ele é bom. O envoltório é digno dele. Não é mais uma prisão. Pergunta: lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos? Resposta: há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme sua destinação. Pergunta: concebemos isso para os corpos inertes, mas nossa questão refere-se aos corpos humanos. Resposta: o corpo envolve o espírito sem o ocultar, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o invólucro grosseiro oculta o espírito a seus semelhantes, mas os bons nada têm a esconder. Podem ler no coração uns dos outros. Que aconteceria se assim fosse na Terra? Pergunta: há sexos diferentes? Resposta: sim. Há sexo por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Pergunta: qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal, como aqui? Resposta: puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Pergunta: foi-nos dito que eles absorvem uma parte de sua alimentação do meio ambiente, do qual aspiram as emanações. Isso é exato? Resposta: sim. Pergunta: comparada à nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Resposta: mais longa. Pergunta: qual é a duração média da vida? Resposta: como medir o tempo? Pergunta:
Não podes tomar um de nossos séculos por termo de comparação? Resposta: creio que mais ou menos 5 séculos. Pergunta: o desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? Resposta: o homem conserva a sua superioridade. A infância não comprime sua inteligência, nem a velhice a extingue. Pergunta: estão os homens sujeitos a doenças? Resposta: não estão sujeitos aos vossos males. Pergunta: a vida está dividida entre a vigília e o sono? Resposta: entre a ação e o repouso. Pergunta: poderias dar-nos uma ideia das diversas ocupações dos homens? Resposta: seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. São os espíritos bons, que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. Pergunta: ali se cultivam certas artes? Resposta: lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem vossas dores. Pergunta: a densidade específica do corpo humano permite-lhe transportar-se de um lugar a outro, sem ficar, como aqui, preso ao solo? Resposta: sim. Pergunta: experimenta-se ali o tédio e o desgosto da vida? Resposta: não. O desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. Pergunta: sendo menos denso do que os nossos, o corpo dos habitantes de Júpiter é formado de matéria compacta e condensada, ou de matéria vaporosa? Resposta: compacta para nós, mas não o seria para vós. É menos condensada. Pergunta: o corpo considerado como feito de matéria é impenetrável? Resposta: sim. Pergunta: seus habitantes têm uma linguagem articulada como a nossa? Resposta: não. Entre eles há comunicação de pensamentos. Pergunta: a segunda vista é, como nos disseram, uma faculdade normal e permanente entre vós? Resposta: sim. O espírito não tem entraves. Nada se lhe oculta. Pergunta: se ao espírito nada se oculta, conhece, pois, o futuro? Referimo-nos aos espíritos encarnados em Júpiter. Resposta: o conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito. Tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É-nos mesmo necessário, até certo ponto, para a realização das missões que devemos executar. Mas, daí a dizer que conhecemos o futuro, sem restrição, seria colocar-nos na mesma posição que Deus. Pergunta: podeis revelar-nos tudo quanto sabeis sobre o futuro? Resposta: não. Esperai até que tenhais merecido sabê-lo. Pergunta: comunicai-vos com os outros espíritos mais facilmente do que o fazeis conosco? Resposta: sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. Pergunta: a morte inspira o horror e o pavor que provoca entre nós? Resposta: por que seria apavorante? O mal já não existe entre nós. Só o mal encara o seu último momento com pavor. Ele teme o seu juiz. Pergunta: em que se transformam os habitantes de Júpiter após a morte? Resposta: crescem sempre em perfeição, sem mais terem que sofrer provas. Pergunta: não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas para cumprirem uma missão? Resposta: sim, mas não se trata mais de uma prova. Só o amor do bem os leva a sofrer. Pergunta: podem falir em suas missões? Resposta: não. Visto que são bons, não há fraqueza senão onde há defeito. Pergunta: poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram uma grande missão na Terra? Resposta: São Luís. Pergunta: poderias indicar outros? Resposta: que vos importa? Há missões desconhecidas que não têm por objetivo senão a felicidade de um só. São, por vezes, maiores e são mais dolorosas. Os animais. Pergunta: o corpo dos animais é mais material que o dos homens? Resposta: sim, o homem é o rei, o Deus terrestre.
Pergunta: entre os animais há os que são carnívoros? Resposta: os animais não se estraçalham entre si. Vivem todos submetidos ao homem, amando-se mutuamente. Pergunta: mas não haverá animais que escapem à ação do homem, como os insetos, os peixes, os pássaros? Resposta: não. Todos lhes são úteis. Pergunta: disseram-nos que os animais são os servidores e os operários que executam os trabalhos materiais, constroem as habitações, etc. Isso é verdade? Resposta: sim. O homem não se rebaixa mais para servir ao seu semelhante. Pergunta: os animais servidores estão ligados a uma pessoa ou a uma família, ou são tomados e trocados à vontade, como aqui? Resposta: todos se ligam a uma família particular. Mudais, mas para achar um melhor. Pergunta: vivem os animais servidores em estado de escravidão ou de liberdade? São uma propriedade ou podem mudar de dono à vontade? Resposta: eles lá se encontram em estado de submissão. Pergunta: os animais trabalhadores recebem uma remuneração qualquer por seus esforços? Resposta: não. Pergunta: as faculdades dos animais desenvolvem-se por uma espécie de educação? Resposta: eles o fazem por si mesmos. Pergunta: os animais têm uma linguagem mais precisa e mais caracterizada que a dos animais terrestres? Resposta: certamente. Estado moral dos habitantes. Pergunta: as habitações de que nos deste uma amostra por teus desenhos estão reunidas em cidades, como aqui? Resposta: sim, os que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se, ainda mal, procura este seu semelhante, que para ele não é senão um instrumento de dor, porque o homem puro e virtuoso fugiria do seu irmão? Pergunta: os espíritos são iguais ou de diferentes graduações? Resposta: de diversos graus, mas da mesma ordem. Pergunta: rogamos que te reportes à escala espírita que demos no segundo número da revista, e que nos digas a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Resposta: todos bons, todos superiores. Por vezes o bem desce até o mal, mas o mal jamais se mistura ao bem. Pergunta: os habitantes formam diferentes povos como na Terra? Resposta: sim, mas todos se unem entre si pelos laços do amor. Pergunta: sendo assim, as guerras são desconhecidas? Resposta: pergunta inútil. Pergunta: na Terra poderá o homem alcançar suficiente grau de perfeição que o isente das guerras? Resposta: seguramente alcançará. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos e à medida que compreenderem melhor a fraternidade. Pergunta: os povos são governados por chefes? Resposta: sim. Pergunta: em que se baseia a autoridade dos chefes? Resposta: no seu grau superior de perfeição. Pergunta: em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, considerando-se que todos são bons? Resposta: eles têm maior ou menor cabedal de conhecimentos e experiência. Depuram-se à medida que se esclarecem. Pergunta: como na Terra, há povos mais ou menos avançados do que outros? Resposta: não, mas os há em diversos graus. Pergunta: se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Resposta: a dos vossos macacos. Pergunta: lá os povos são governados por leis? Resposta: sim. Pergunta: há leis penais? Resposta: não há, mas crimes. Pergunta: quem faz as leis? Resposta: Deus as faz. Pergunta: há ricos e pobres, isto é, homens que vivem na abundância e no supérfluo, e outros a quem falta o necessário? Resposta: não. Todos são irmãos. Se um possuísse mais, que o outro com este dividiria. Não seria feliz quando seu irmão se privasse do necessário. Pergunta:
De acordo com isso, as fortunas seriam iguais para todos? Resposta: eu não disse que todos sejam ricos no mesmo grau. Perguntastes se haveria os que possuem o supérfluo, e outros a quem faltasse o necessário. Pergunta: essas duas respostas nos parecem contraditórias. Pedimos que estabeleças a concordância entre elas. Resposta: a ninguém falta o necessário, ninguém possui o supérfluo, ou seja, a fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Estais satisfeitos? Pergunta: agora compreendemos. Mas perguntamos ainda se aquele que tem menos não é infeliz relativamente àquele que tem mais. Resposta: não pode ser infeliz, desde que não é invejoso nem ciumento. A inveja e o ciúme fazem mais infelizes que a miséria. Pergunta: em que consiste a riqueza em Júpiter? Resposta: que vos importa? Pergunta: há desigualdades sociais? Resposta: sim. Pergunta: sobre o que se fundam tais desigualdades? Resposta: sobre as leis da sociedade. Uns são mais ou menos avançados em perfeição. Os que são superiores exercem sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai sobre os filhos. Pergunta: as faculdades do homem se desenvolvem pela educação? Resposta: sim. Pergunta: pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Resposta: sim. Mas na Terra o homem é submetido a imperfeições, a fim de estar em relação com os seus semelhantes. Pergunta: quando um espírito que deixa a Terra deve reencarnar-se em Júpiter, fica errante durante algum tempo até encontrar o corpo ao qual deverá se unir? Resposta: ele o é durante certo tempo, até que se tenha liberado das imperfeições terrestres. Pergunta: há várias religiões? Resposta: não. Todos professam o bem e todos adoram um único Deus. Pergunta: há templos e um culto? Resposta: por templo há o coração do homem. Por culto, o bem que ele faz. Mehemet Ali, antigo pachá do Egito, 16 de março de 1858. Pergunta: o que vos impeliu a atender ao nosso apelo? Resposta: para vos instruir. Pergunta: estais contrariado por vir até nós e responder às perguntas que vos desejamos fazer? Resposta: não. As que tiverem por fim vossa instrução, eu o consinto. Pergunta: que prova podemos ter de vossa identidade e como poderemos saber se não é um outro espírito que toma vosso nome? Resposta: para que serviria isso? Pergunta: sabemos, por experiência, que os espíritos inferiores muitas vezes se utilizam de nomes supostos. É por isso que vos fizemos essa pergunta. Resposta: eles utilizam também as provas, mas o espírito que toma uma máscara também se revela por suas próprias palavras. Pergunta: sob que forma e em que lugar estais entre nós? Resposta: sob a que leva o nome de Mehemet Ali, perto de Hermans. Pergunta: gostaríeis que vos dessemos um lugar especial? Resposta: a cadeira vazia. Observação: perto dali havia uma cadeira vazia, a qual não se tinha prestado atenção. Pergunta: tendes uma lembrança precisa de vossa última existência corporal? Resposta: não a tenho ainda precisa. A morte me deixou sua perturbação. Pergunta: sois feliz? Resposta: não. Infeliz. Pergunta: estais errante ou reencarnado? Resposta: errante. Pergunta: recordais o que fostes antes de vossa última existência? Resposta: eu era pobre na terra, invejei as grandezas terrestres, subi para sofrer. Pergunta: se pudesseis renascer na terra, que condição escolheríeis de preferência? Resposta: obscura. Os deveres são muito grandes. Pergunta: que pensais agora da posição que ocupastes por último na terra? Resposta: vaidade do nada. Quis conduzir os homens? Sabia conduzir-me a mim mesmo? Pergunta:
Dizia-se que já há algum tempo a vossa razão estava alterada. Isso é verdade? Resposta: não. Pergunta: a opinião pública aprecia o que fizestes pela civilização egípcia e vos coloca entre os maiores príncipes. Experimentais satisfação com isso? Resposta: que me importa? A opinião dos homens é o vento do deserto e o que levanta a poeira. Pergunta: vedes com prazer vossos descendentes trilhando o mesmo caminho? Interessai-vos por seus esforços? Resposta: sim, já que tem por objetivo o bem comum. Pergunta: entretanto, sois acusado de atos de grande crueldade. Envergonhai-vos deles agora? Resposta: eu os expio. Pergunta: vedes os que mandastes massacrar? Resposta: sim. Pergunta: que sentimento experimentam por vós? Resposta: o do ódio e o da piedade. Pergunta: depois que deixastes esta vida, revistes o sultão Mahamud? Resposta: sim. Em vão fugimos um do outro. Pergunta: que sentimento experimentais agora um pelo outro? Resposta: o da aversão. Pergunta: qual a vossa opinião atual sobre as penas e recompensas que nos esperam após a morte? Resposta: a expiação é justa. Pergunta: qual o maior obstáculo que tivestes de vencer para a realização de vossos objetivos progressistas? Resposta: eu reinava sobre escravos. Pergunta: pensais que se o povo que governastes fosse cristão, teria sido menos rebelde à civilização? Resposta: sim. A religião cristã eleva a alma. A maometana não fala senão a matéria. Pergunta: quando vivo, vossa fé na religião muçulmana era absoluta? Resposta: não. Eu acreditava num Deus maior. Pergunta: que pensais disso agora? Resposta: ela não faz homens. Pergunta: na vossa opinião, Maomé tinha uma missão divina? Resposta: sim, mas que ele corrompeu? Pergunta: em que a corrompeu? Resposta: ele quis reinar. Pergunta: o que pensais de Jesus? Resposta: esse vinha de Deus. Pergunta: na vossa opinião, qual dos dois, Jesus ou Maomé, fez mais pela felicidade da humanidade? Resposta: por que o perguntais? Que povo Maomé regenerou? A religião cristã saiu pura da mão de Deus. A maometana é obra do homem. Pergunta: acreditais que uma dessas duas religiões esteja destinada a desaparecer da face da terra? Resposta: o homem progride sempre. A melhor permanecerá. Pergunta: que pensais da poligamia consagrada pela religião muçulmana? Resposta: é um dos laços que retém na barbárie os povos que a professam. Pergunta: acreditais que a submissão da mulher esteja conforme os desígnios de Deus? Resposta: não. A mulher é igual ao homem, pois que o espírito não tem sexo. Pergunta: disse que o povo árabe não pode ser conduzido senão pelo rigor. Não pensais que os maus tratos, em vez de o submeterem, mais o embrutecem? Resposta: sim, é o destino do homem. Ele se avilta quando é escravo. Pergunta: poderíeis reportar-vos aos tempos da antiguidade, quando o Egito era florescente, e dizer-nos quais foram as causas de sua decadência moral? Resposta: a corrupção dos costumes. Pergunta: parece que fazieis pouco caso dos monumentos históricos que cobrem o solo do Egito. Não podemos compreender essa indiferença da parte de um príncipe amigo do progresso. Resposta: que importa o passado. O presente não o substituiria. Pergunta: poderíeis explicar-vos mais claramente? Resposta: sim. Não era necessário lembrar ao egípcio envelhecido um passado muito brilhante. Não o teria compreendido. Menosprezei aquilo que me pareceu inútil. Não poderia ter me enganado? Pergunta: os sacerdotes do Antigo Egito tinham conhecimento da doutrina espírita? Resposta: era a deles. Pergunta: recebiam manifestações? Resposta: sim. Pergunta: as manifestações obtidas pelos sacerdotes egípcios provinham da mesma fonte
aqui as recebidas por Moisés? Resposta: sim, ele foi iniciado por elas. Pergunta: por que as manifestações de Moisés eram mais poderosas que as recebidas pelos sacerdotes egípcios? Resposta: Moisés queria revelar. Os sacerdotes egípcios apenas ocultar. Pergunta: acreditais que a doutrina dos sacerdotes egípcios tivesse alguma relação com a dos indianos? Resposta: sim, todas as religiões primitivas estão ligadas entre si por laços quase imperceptíveis. Procedem de uma mesma fonte. Pergunta: dentre essas duas religiões, a dos egípcios e a dos indianos, qual delas é a mãe da outra? Resposta: são irmãs. Pergunta: como se explica que em vida éreis tão pouco esclarecidos sobre essas questões, e agora podeis respondê-las com tanta profundidade? Resposta: outras existências mo ensinaram. Pergunta: no estado errante em que estais agora, tendes, pois, pleno conhecimento de vossas existências anteriores? Resposta: sim, exceto da última. Pergunta: haveis, pois, vivido no tempo dos faraós? Resposta: sim, 3 vezes vivi no solo egípcio, como sacerdote, como mendigo e como príncipe. Pergunta: sob que reinado foste sacerdote? Resposta: já faz tanto tempo. O príncipe era vosso Sesostris. Pergunta: conforme isso parece que não progredistes, uma vez que espiais agora os erros da vossa última existência. Resposta: sim, progredi lentamente. Acaso era eu perfeito por ter sido sacerdote? Pergunta: porque fostes sacerdote àquela época é que pudestes falar com conhecimento de causa da antiga religião dos egípcios? Resposta: sim, mas não sou bastante perfeito para tudo saber. Outros leem no passado como num livro aberto. Pergunta: poderíeis dar-nos uma explicação sobre o motivo da construção das pirâmides? Resposta: é muito tarde. Nota: eram quase 11 horas da noite. Pergunta: só vos faremos mais uma pergunta. Dignai-vos ter a bondade de respondê-la. Resposta: não, é muito tarde. Essa pergunta suscitaria outras. Pergunta: poderíeis respondê-la em outra ocasião? Resposta: não me comprometo com isso. Pergunta: mesmo assim, agradecemos a benevolência com que respondestes às nossas perguntas. Resposta: bem, eu voltarei. Sr. Home. Terceiro artigo. Vide os números de fevereiro e março de 1858. Não é de nosso conhecimento que o Sr. Home tenha feito aparecer, pelo menos visivelmente a todos, outras partes do corpo além das mãos. Cita-se, entretanto, um general, morto na Crimeia, que teria aparecido à sua viúva e visível somente a ela. Mas não pudemos constatar a realidade do fato, sobretudo no que diz respeito à intervenção do Sr. Home em tal circunstância. Limitar-nos-emos apenas àquilo que pudermos afirmar. Por que mãos, de preferência a pés ou a uma cabeça? É o que não sabemos, e ele próprio ignora. Interrogados a respeito, os espíritos responderam que outros médiuns poderiam fazer aparecer o corpo inteiro. Aliás, não é isso o ponto mais importante. Se só as mãos aparecem, as demais partes do corpo não são menos evidentes. Como se verá dentro em pouco, a aparição de uma mão geralmente se manifesta, em primeiro lugar, sob a toalha da mesa, através de ondulações produzidas ao percorrer toda a sua superfície. Depois se mostra a borda da toalha, que ela levanta. Algumas vezes vem postar-se sobre a toalha, bem no meio da mesa. Frequentemente toma um objeto e o leva para baixo da toalha. Essa mão, visível para todo o mundo, não é vaporosa nem translúcida. Tem a cor e a opacidade naturais. No punho, termina de maneira vaga, mal definida. Se é tocada com precaução, confiança e sem segunda intenção hostil, oferece a resistência, a solidez e a impressão de uma mão viva. Seu calor é suave, úmido e comparável ao de um pombo morto há cerca de meia hora. Não é de forma
Alguma inerte, porquanto age, presta-se aos movimentos que se lhe imprime, ou resiste, acaricia-vos ou vos aperta. Se, ao contrário, quiser despegá-la bruscamente e de surpresa, somente encontrareis o vazio. Uma testemunha ocular narrou-nos o seguinte fato que com ela se passou. Tinha entre os dedos uma campainha de mesa. Uma mão, a princípio invisível, pouco depois perfeitamente visível, veio pegá-la, fazendo esforços para arrancá-la. Não o tendo conseguido, passou por cima para fazê-la escorregar. O esforço da tração era muito sensível, qual se fora mão humana. Tendo querido segurar violentamente essa mão, a sua só encontrou o ar. Havendo retirado os dedos, a campainha ficou suspensa no espaço e veio pousar lentamente no assoalho, algumas vezes a várias mãos. A mesma testemunha contou-nos o fato que se segue. Várias pessoas estavam reunidas em torno de uma dessas mesas de sala de jantar que se separam. Em duas, golpes são batidos. E a mesa se agita, abre-se por si mesma e, através da fenda, aparecem 3 mãos, uma de tamanho natural, muito grande outra, e uma terceira completamente felpuda. Tocam-se nelas, apalpa-se-lhes. Elas vos apertam a mão, depois se esvanecem. Na casa de um de nossos amigos que havia perdido um filho de tenra idade, é a mão de um recém-nascido que aparece. Todos a podem ver e tocar. Essa criança acomoda-se no colo da mãe, que sente distintamente a impressão de todo o seu corpo, sobre os joelhos. Frequentemente, a mão vem pousar sobre vós. Então, a vedes ou, se não o conseguis, percebeis a pressão de seus dedos. Algumas vezes ela vos acaricia, em outras vos belisca até provocar dor. Na presença de várias pessoas, o Sr. Holmes sentiu que lhe pegavam o pulso e os assistentes puderam ver-lhe a pele puxada. Um instante depois, ele sentiu que o mordiam, e a marca da impressão de 2 dentes ficou visivelmente assinalada durante mais de 1 hora. A mão que aparece também pode escrever. Algumas vezes ela se coloca no meio da mesa, pega o lápis e traça letras sobre um papel especialmente colocado para esse fim. Na maioria das vezes, leva o papel para debaixo da mesa e o traz de volta todo escrito. Se a mão permanece invisível, a escrita parece produzir-se por si mesma. Obtém-se, por esse meio, respostas às diversas perguntas que se quer fazer. Um outro gênero de manifestações não menos notável, mas que se explica pelo que acabamos de dizer, é o dos instrumentos, de música que tocam sozinhos. Em geral, são pianos ou acordeões. Nessas circunstâncias, vê-se distintamente as teclas se agitarem e o fole mover-se. A mão que toca ora é visível, ora invisível. A área que se ouve pode ser conhecida e executada a pedido de alguém. Se o artista invisível é deixado, a vontade produz acordes harmoniosos, cujo efeito lembra a vaga e suave melodia da harpa eólica. Na residência de um de nossos assinantes, onde tais fenômenos se produziram muitas vezes, o espírito que assim se manifestava era o de um rapaz, falecido há algum tempo, amigo da família e que, quando vivo, possuía notável talento como músico. A natureza das áreas que preferia tocar não deixava nenhuma dúvida quanto à sua identidade às pessoas que o haviam conhecido. O fato mais extraordinário desse gênero de manifestações não é, em nossa opinião, o da aparição. Se fosse sempre vaporosa, concordaria com a natureza etérea que atribuímos aos espíritos. Ora, nada se oporia a que essa matéria etérea se tornasse perceptível à vista por uma espécie de condensação, sem perder sua propriedade vaporosa. O que há de mais estranho é a solidificação dessa mesma matéria, bastante resistente para deixar uma impressão visível em nossos órgãos. Daremos, em nosso próximo número, a explicação desse singular fenômeno, conforme o ensinamento dos próprios espíritos. Limitar-nos-emos, hoje, a deduzir-lhe uma consequência relativa ao toque espontâneo dos instrumentos de música. Com efeito, desde que a tangibilidade temporária dessa matéria eterizada é um fato constatado, que, nesse estado, uma mão, aparente ou não, oferece bastante resistência para exercer pressão sobre os corpos sólidos. Nada há de espantoso.
em que possa exercer pressão suficiente para mover as teclas de um instrumento. Por outro lado, fatos não menos positivos atestam que essa mão pertence a uma inteligência. Nada, pois, de admirar que tal inteligência se manifeste por sons musicais, como o pode fazer pela escrita ou pelo desenho. Uma vez entrados nessa ordem de ideias, as pancadas, o movimento dos objetos e todos os fenômenos espíritas de ordem material se explicam naturalmente. Variedades. Em certos indivíduos, a malevolência não conhece limites. A calúnia tem sempre veneno para quem quer que se eleve acima da multidão. Os adversários do Sr. Home acharam a arma do ridículo demasiado fraca. Com efeito, ela devia voltar-se contra os nomes respeitáveis que o cobrem com a sua proteção. Não podendo mais divertir-se à sua custa, quiseram denegri-lo. Espalhou-se o boato, adivinhe-se com que objetivo, e as más línguas a repetir, de que o Sr. Home não havia partido para a Itália, como fora anunciado, mas que estava encarcerado na prisão de Mazas, sob o peso das mais graves acusações, narradas como anedotas, de que estão sempre ávidos os desocupados e os amantes de escândalo. Podemos garantir que não há nada de verdadeiro em todas essas maquinações infernais. Sob nossos olhos, temos várias cartas do Sr. Home, datadas de Pisa, Roma e Nápoles, onde se encontra neste momento, e estamos em condição de provar o que afirmamos. Muita razão têm os espíritos quando dizem que os verdadeiros demônios estão entre os homens. Lê-se num jornal. Segundo a Gazette des Hôpitaux, o Hospital dos Alienados de Zurique conta neste momento 25 pacientes que perderam a razão graças às mesas falantes e aos espíritos batedores. Em primeiro lugar, perguntamos se foi bem averiguado que esses 25 alienados devem, todos, a perda da razão aos espíritos batedores, o que se pode contestar até prova. Em contrário, supondo que esses estranhos fenômenos tenham podido impressionar de maneira lamentável certos caracteres fracos, perguntaríamos além disso se o medo do diabo não fez mais loucos do que a crença nos espíritos. Ora, como não se impedirá os espíritos de baterem, o perigo está em crer que são demônios todos aqueles que se manifestam. Afastai essa ideia, dando a conhecer a verdade, e deles não se terá mais medo do que dos fogos fatos. A ideia de que se é assediado pelo demônio é feita sob medida para perturbar a razão. Eis, de sobra, a contrapartida do artigo acima. Lemos num outro jornal. Existe um curioso documento estatístico de funestas consequências, o de que o povo inglês é levado ao hábito da intemperança e dos licores fortes. De cada 100 indivíduos admitidos no hospício de loucos de Hamwell, há 72 cuja alienação deve ser atribuída à embriaguez. Recebemos de nossos assinantes numerosas relações de fatos muito interessantes, que nos apressaremos a publicar em nossas próximas edições. A falta de espaço, porém, nos impede de fazê-lo neste número. Allan Kardec.